do clube. Bernardino, não se pode retirar Reinaldo Teles, como dizes, da história, nem é impensável sequer, nem sei quem é que poderá pensar uma coisa dessas, está literalmente e diretamente ligado ao sucesso do Futebol Clube do Porto nas últimas décadas. Ele que esteve ligado, e naturalmente muito ligado ao futebol, mas não só, também às modalidades, nomeadamente, e é importante dizer isto, porque ele cresceu, digamos assim, no boxe, sempre foi uma referência no boxe, passou depois para o futebol, teve as responsabilidades todas que teve no clube, por exemplo, no que diz respeito ao boxe, nunca se esqueceu do boxe, sempre esteve junto fisicamente, não só a deixar umas palavras de incentivo a toda a estrutura do boxe, isso está patente nos últimos tempos, inclusivamente, e por isso também diz muito este gesto, esta forma de estar de Reinaldo Teles. Era uma presença assídua também na própria secção de boxe. Eu posso dizer isso, porque a secção de atletismo do Futebol Clube do Porto, onde eu terminei, de facto, como dirigente do Futebol Clube do Porto, comecei no basquetebol e depois terminei no atletismo, era precisamente no mesmo sítio, debaixo da arquibancada, na entrada, agora não sei se é norte ou se é sul, mas creio que é norte, do antigo estádio das Antas, e era precisamente aí que funcionavam as secções, o boxe, o halterofilismo e o atletismo. E era uma presença assídua, porque era uma modalidade querida para ele. Muitos e bons companheiros também e colegas dessa secção e bons pugilistas, obviamente, que o Futebol Clube do Porto teve, e alguns deles também já infelizmente desaparecidos, mas eu creio que a grande virtude destes dirigentes é precisamente terem passado e terem sentido o clube naquilo que era a sua gênese, e não aparece. Hoje em dia é fácil aparecer. Há cursos de dirigente esportivo, há montes e demasiadas hipóteses de se chegar, não digo que ao estrelato, mas chegar lá em cima. Na altura, e o Presidente também foi o mesmo, por exemplo, pelo walking camp, por todas essas modalidades também, sabiam o que era o cheirar do clube, o que era o sentir do clube, como é que ele pulsava, como é que era o dia-a-dia do clube. E isso dá traquejo, dá de facto toda essa qualidade que depois é necessário pôr, não só para dirigir o clube, mas também ter aquele coração grande, enorme, que quer um, quer outro tenha, para saber como é que se deve lidar na maior parte das situações, algumas delas difíceis e adversas. Foi o fiel escudeiro, sem dúvida nenhuma, de Jorge Nuno Pinto da Costa na montagem de tudo aquilo que foi, obviamente, aquilo que o Presidente idealizou juntamente com outra grande figura, também já desaparecida, José Maria Pedroto, que idealizaram o que é que iria ser este Futebol Clube do Porto. Reinaldo Teles foi, desde a primeira hora, também um dos principais baluartes, por isso é que ainda há pouco ali dizia 50 anos de dirigismo, 50 anos de história, que ninguém pode apagar. É fácil escrever, mas falar sobre o Reinaldo, às vezes estolda-se uma voz. São muitas histórias, de facto. Sempre soube acarinhar também todos aqueles que trabalhavam no clube e todos aqueles que viviam e gravitavam à volta dele, obviamente. Que tinham maior ou menor convivência com ele. Não quer dizer que todos os diretores o tivessem, mas é verdade que muitas das vezes, e antigamente também, tínhamos muitas... jogamos a bola no antigo pavilhão Américo Sá. Tivemos lá boas partidas de futebol com boas entradas às canelas uns dos outros, o que também era giro, porque a habilidade também não era muita por aqueles lados, mas a verdade é que pelo menos tentávamos fazer isso entre dirigentes e tivemos ali bons jogos. A principal virtude que eu lhe reconheço é essa: coração enorme, amigo do amigo, e fez o favor, efetivamente, de ser meu amigo. E acima de tudo um homem que não gostava de aparecer, que não gostava das luzes da ribalta, gostava de estar por trás, gostava de fazer o seu trabalho e de apoiar aqueles que normalmente, aí não há muito que dizer e não há muito que falar, há apenas que ler, observar aquilo que se vai dizendo ao longo do dia, que se irá dizer ao longo do dia, porque
até os adversários, conforme eu costumo dizer, lhe vão e vão continuar a tecer elogios, porque ele sempre foi um homem bom, que abriu o seu coração, e não só, a muito e boa gente, que muitos lhe foram bater à porta para que ele os ajudasse. A todos tinha uma palavra de conforto e às vezes muito mais que isso. Por isso é triste hoje. Já sabia, infelizmente, que as coisas que não estavam bem e que, por todo o seu passado clínico, que as coisas que poderiam redundar mais dia, menos dia nisto. Sim, não era fácil não era fácil, panorama clínico. Não era fácil, principalmente pelo Covid-19 que atacou e que aproveitou das vulnerabilidades exatamente que ele tinha através da sua saúde, mas até nisso, pelo tempo que durou, pelo tempo que esteve, demonstrou mais uma vez que foi um lutador e que queria levar a dele até ao fim. Que descanse em paz. E neste clube nunca será esquecido. Bernardo, um homem forte, demonstrou isso nas várias passagens ou facetas que teve no clube, e um homem também com um coração de ouro, um coração claramente azul e branco, e vimos há pouco por aquilo que disse também aqui o Bruno, mal chegou ao Futebol Clube do Porto, naturalmente não estava enquadrado ainda com a história do clube, com a história estaria, mas com a realidade do clube, vindo do Brasil, por exemplo, como muitos outros casos, vindos um pouco por todo lado, e foi claramente Reinaldo Teles um dos primeiros homens a acolher e a garantir que as coisas fossem de acordo com aquilo que um jogador, um atleta, um jovem atleta precisava. Hoje em dia, como disseste, tudo está muito mais modernizado, muito mais simples, o clube também cresceu com Jorge Nuno Pinto da Costa, cresceu com o Reinaldo Teles, mas percebe-se que esta forma de estar prevalece, porque já de trás vinha e era esse o caminho que o Futebol Clube do Porto tinha e tem para tratar os seus. Eu creio que foi aí precisamente que tudo começou. Hoje em dia é fácil, todos nós sabemos e bem, e ainda agora, quando foi a questão da pandemia, tudo isso foi mostrado à sociedade por parte dos jogadores, por parte da equipa técnica, por toda a gente, aquilo que o Futebol Clube do Porto fazia para que nada faltasse aos jogadores. Para que tudo... E normalmente os jogadores, quando aqui chegam, aquilo que dizem é que é fácil trabalhar aqui. E é fácil trabalhar aqui porquê? Porque só tem que jogar a bola, só tem que fazer aquilo para que foram contratados. Dar o pontapé na bola, andar a treinar, jogar, que é para isso que lhes pediram para vir para cá. O resto, tudo o resto. Que tenham problemas ou que tivessem problemas com familiares, obviamente, com doença das esposas, dos filhos, seja o que for, tudo isso era resolvido pelo departamento de futebol, cujo chefe era o Reinaldo Teles, e que tinha de facto fiéis escudeiros também para acudir a tudo isso. E isso é que era fundamental. E foi aí que começou precisamente a gênese daquilo que é hoje. Ou seja, não só tratar o jogador, não só dar todas as condições ao jogador para que possa se ingrar na sua profissão e jogar o futebol, que é aquilo que eles sabem fazer, dar o pontapé na bola, como muitos dizem, mas a verdade também é que se tiverem um respaldo por trás, se tiverem alguém que os ampare em tudo aquilo que, para eles não se preocuparem com aquilo que seja, com o filho que não dormiu bem à noite e que tem um problema e que pode ser resolvido através de o levar ao médico, aos melhores especialistas. Tudo isso na altura foi feito. Estava a ver agora e sinceramente não gostava. Estava agora aqui a tentar lembrar-me do nome dessa grande figura também do Futebol Clube do Porto, que por aqui passou na altura, que era o faz-tudo deste Futebol Clube do Porto, e que também já faleceu, e que era um dos homens que estava ali sempre a trabalhar ao lado, exatamente, o Domingos Pereira, grande Domingos Pereira. Por tudo isso, foi aquilo que... Foi o Reinaldo Teles que montou tudo isso. E esse era mais um exemplo. O Domingos Pereira foi, de facto, um homem que a tudo fazia e que não tinha horário, que não tinha sossego, porque era o telefonema daqui, era o telefonema dacolá, Domingos preciso disso, Domingos preciso daquilo, era o próprio Reinaldo. Portanto, tudo isso foi montado. E hoje, muito daquilo que é o Futebol Clube do Porto hoje, obviamente com grandes diferenças, porque é tudo muito mais profissionalizado,
é totalmente diferente daquilo que era na altura, mas a gênese esteve aí, foi aí que se formou, foi aí que se fez. E Reinaldo Teles é, sem dúvida nenhuma, também o grande culpado de tudo isso, e por isso é que ele durou aqui tanto tempo, por isso é que esteve tanto tempo, não só apenas pelos seus bonitos olhos, mas por tudo, mas pela amizade que muita gente lhe dedicava, mas fundamentalmente porque, aliando a isso, tinha essa grande capacidade, essa sabedoria de saber gerir, e mais do que ninguém. E uma das coisas fundamentais era essa, é que ele não tinha uma palavra dura para ninguém. Ele era quase que podemos dizer que era o apaziguador. Se há alguém que tem que fazer o papel de homem mau, esse não era o Reinaldo Teles. Antes, pelo contrário. Se calhar alguém teria que fazer o papel de homem mau e ele vinha logo por trás fazer a do homem bom, dando, enfim, a palmadinha nas costas, dando um abraço e procurando também ele cativar à sua maneira aquilo que ele entendia que era de cativar. Mas atenção, não se leia nisto que havia antagonismo entre uns e outros, não. Aquilo que ele fazia é que muitas das vezes é necessário isso. Há alguém que tem que dar a palavra dura. Há alguém que tem que dar, perdoe-me a expressão, nas orelhas aos jogadores. Mas é verdade que depois também tem que haver alguém que vá passar a mão por cima e que consiga apaziguar tudo isso e pôr o jogador e a cabeça do jogador no seu lugar. Esse era Reinaldo Teles, por isso não há muito mais a dizer. É difícil explicar o que é que foi Reinaldo Teles neste clube. E ao longo dos anos tudo isso ficou provado e irá ficar, com toda a certeza. Agora aparecerá alguém que poderá contar muitas e longas histórias, aparecerá alguém, enfim, que poderá ter lidado com ele mais ou menos, mas a verdade é que Reinaldo Teles era Reinaldo Teles. Era único. Eram jogadores, eram dirigentes, eram treinadores, eram jornalistas, eram árbitros, todos eles tinham um carinho muito especial por Reinaldo Teles. E há uma das coisas que nunca mais me esqueço, precisamente no falecimento também de um bom árbitro de futebol, do Paulo Paraty. E quando estávamos na véspera do funeral mesmo, da cerimónia fúnebre, estávamos todos na Igreja do Foco a conversar, e era ver um corrupio enorme de árbitros a correr, cumprimentar o chefinho, tio Reinaldo, e o carinho que ele lhes dedicava e que eles também a dedicavam. Os dirigentes dos outros clubes, tudo isso era. E essa foi uma das coisas que me marcou na altura. E atenção que nessa altura Reinaldo Teles já não era o homem forte do Futebol Clube Porto. Muito bem, vamos agora